meu vídeo de ontem, eu falei de ontem à noite, eu falei sobre a possibilidade de Bolsonaro sofrer um impeachment. No meu ponto de vista, é muito difícil Bolsonaro sofrer um processo de impeachment e eu dei os meus pontos de vista nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então entre, veja e aí você deixa lá um comentário se você concorda com a minha análise, se você discorda e deixe também as suas percepções. Naquele vídeo eu falei também que nós estávamos numa espécie de parlamentarismo branco. E o que seria esse parlamentarismo branco? Seria um estado de parlamentarismo informal que o primeiro-ministro é Rodrigo Maia. E algumas pessoas vieram nos comentários e perguntaram o que seria esse parlamentarismo branco e eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos diários. Eu posto vídeos sobre política todos os dias e também gostaria de pedir que você deixe seu like, porque fortalece, é uma força muito grande que você me dá quando você clica aí no joinha, deixe o comentário, que é muito importante para a nossa reflexão, e me siga nas outras redes sociais, o Twitter, @profileoficial, e também no Instagram, canal Profileo. Mas antes de falarmos sobre parlamentarismo branco, eu preciso explicar para vocês o que é o parlamentarismo, e principalmente duas figuras importantes para uma nação, o chefe de Estado e o chefe de governo, e as distinções entre elas. O chefe de Estado é aquela figura que representa o Estado, que representa a nação. É aquela figura que recebe os líderes internacionais, é aquela figura que apresenta o país internacionalmente. Na Inglaterra, por exemplo, é a rainha da Inglaterra. Da Inglaterra pode a rainha Elizabeth. Mas pode ser um rei, pode ser um monarca, pode ser, enfim, um imperador, como no Japão. E nós temos a figura do chefe de governo. O chefe de governo é aquele que de fato vai traçar os rumos políticos do país, que vai criar as leis, que vai criar os planos econômicos, que vai criar os planos sociais. E esse chefe de governo, ele fica na figura do primeiro-ministro. Na Inglaterra nós temos o Boris Johnson. Então esse é o regime parlamentarista que nós temos na Inglaterra. A figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo, elas são diferentes. São duas pessoas diferentes. No caso do chefe do Estado, a rainha da Inglaterra, o cargo é vitalício. Já o primeiro-ministro, ele vai mudando com o passar do tempo em um período pré-estabelecido. Há um acordo de cavalheiros entre a rainha da Inglaterra, entre o chefe de Estado, e o primeiro-ministro, o chefe de governo, o Boris Johnson. Tudo aquilo que for decidido pelo chefe de governo, a rainha da Inglaterra ela vai sancionar. Então, por exemplo, se for decidido pelo chefe do governo, e passando por todos os trâmites, o Brexit, a rainha da Inglaterra, como chefe de Estado, ela vai simplesmente assinar e referendar aquilo que foi dito, aquilo que foi acordado, aquilo que foi estabelecido pelo chefe de governo. Então, em um regime parlamentarista, o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes, são figuras diferentes. Então esse é o regime parlamentarista. Nós temos o rei e nós temos o primeiro-ministro, no caso da Inglaterra. E como é no Brasil? No Brasil, o chefe de Estado e o chefe de governo, eles são a mesma pessoa. Ambos estão na figura do presidente da República. Então Lula, Dilma, Temer, Collor, Sarney foram tanto chefe de estados como chefe de governo. E agora Bolsonaro também é chefe de Estado e chefe de governo. Na função de presidente, Bolsonaro é aquele que vai determinar os rumos políticos do país, as estratégias sociais, as estratégias econômicas e também aquele que apresenta o Brasil para as nações internacionais. Então, no presidencialismo, que é o regime que nós estamos, chefe de Estado e chefe de governo são a mesma pessoa. Mas como que é esse parlamentarismo branco? No parlamentarismo branco surge a figura de um primeiro-ministro informal. E é claro que quando nós temos isso, você tem um enfraquecimento da figura do presidente da República. Mas como surgiu isso no Brasil? E aí eu preciso utilizar o livro da Thaís Oyama, Tormenta o Governo Bolsonaro, Intrigas, Crises e Segredos, para mostrar para vocês alguns bastidores do governo Bolsonaro, para explicar como que surge esse parlamentarismo branco no nosso país e como Rodrigo Maia vira esse primeiro-ministro informal. A grande questão é que nós estamos tendo muitas tensões ao longo do ano de 2019. Bolsonaro atacando o Congresso com as milícias virtuais, atacando também o Senado, as pessoas se manifestando contra o Senado, contra o Congresso, pedindo o fechamento do Congresso e também do Senado. E havia ali algumas pressões dos militares em cima dos congressistas e um medo da classe política de haver um golpe militar no nosso país. Então, e também há toda a questão da incompetência de Bolsonaro. Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele conversando com um outro senador, criticava Bolsonaro e falava da incompetência de Bolsonaro. Isso tudo está aqui no livro Tormenta, da Thaís Oyama. Então,
pensando em como modificar essa situação, pensando em uma saída para toda essa crise que estava se instaurando no país, o Davi Alcolumbre convidou para um almoço alguns senadores e lá foi discutido quais seriam os rumos para o país. E aqui está escrito, no dia 22, melhor dizendo, para essas lideranças, a reforma da Previdência havia sido largar as traças, nas ruas estavam incandescentes e tudo que o presidente fazia, reclamava ao Alcolumbre, era jogar as massas contra as instituições. E aí havia duas possibilidades, segundo as lideranças políticas que o Davi Alcolumbre estava conversando. Ou o impeachment, mas isso era completamente rechaçado, tanto pela esquerda quanto pela direita, ou ressuscitar a discussão de uma PEC do parlamentarismo que foi proposta pelo José Serra lá atrás. E havia uma outra opção que era adotar um novo regime imediata e extraoficialmente para salvar o país. Então o impeachment estava descartado e havia o seguinte, ou nós lançamos um parlamentarismo ou nós fazemos isso de modo extraoficial. Então, ou adotamos o parlamentarismo de modo oficial ou de modo extraoficial, porque o impeachment estava descartado. E aí o que acabou ocorrendo? No dia 22, 14 senadores se encontraram reservadamente em um almoço na residência oficial do presidente do Senado. Além do anfitrião estavam Simone Tebet, José Serra, Antônio Anastasia, Cátia Abreu, Tássio Gereissati, Eduardo Girão, Jacques Wagner, Esperidião Amin, Fernando Bezerra e Eduardo Braga, que só chegou no final. O temor de uma ruptura institucional estava no ar contra o senador Randolph. Então, tanto senadores de esquerda como de direita foram até a casa do Davi Alcolumbre discutir essa possibilidade. Foi discutida uma possibilidade aqui, ó. Onde está? A maioria achava que no duelo com o Legislativo, Bolsonaro estava disposto a ir às últimas consequências. Áudios que circulavam entre os caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro prometiam tocar fogo em Brasília e cercar o Congresso. E aí o que acabou acontecendo? Foi um momento em que estávamos todos perplexos, lembra Tássio Gereissati. Jacques Wagner, Cátia Abreu e Esperidião Amin e Eduardo Braga discordaram. Falar em parlamentarismo naquele momento daria a impressão de que o Congresso estava urdindo a destituição de Bolsonaro, o que poderia aumentar as labaredas num cenário já inflamado. O senador Randolph chegou a inventar a ideia de recall, uma forma de anular as eleições por meio de referendo revogatório, instrumento previsto em países como a Alemanha, Suíça e Venezuela. Ao final do almoço, concluiu-se que naquele momento a única saída era adotar extraoficialmente um tipo de parlamentarismo branco. Ou seja, surge um parlamentarismo, surge um chefe de governo, diferente do chefe de Estado, ou um chefe de governo paralelo a Bolsonaro, com poderes para tentar dar uma acalmada e impedir um pouco os descalabros de Bolsonaro. E aqui o livro continua. Rodrigo Maia assumiria a proa. A Câmara se incumbiria de vetar os excessos presidenciais e rever o conteúdo dos decretos que chegassem do Executivo. Em paralelo, o Congresso montaria uma agenda própria que passaria a tocar com ou sem o aval do governo. A agenda teria por objetivo acelerar as reformas e impulsionar a retomada econômica com o apoio do empresariado à revelia de Bolsonaro. Então isso é o parlamentarismo branco. É colocar o Rodrigo Maia como sendo primeiro-ministro para tocar agendas próprias dentro do Senado e também discutir dentro do Congresso e também discutir projetos do Bolsonaro, planos do Bolsonaro, vetando ou aprovando para reduzir assim os impactos causados pela incompetência de Bolsonaro ou qualquer outro predicado que você queira utilizar. Então esse é o regime que nós estamos tendo no Brasil hoje, uma espécie de parlamentarismo branco. Nós temos a figura do presidente, que compõe os poderes do chefe de Estado e também do chefe de governo. Mas, paralelo a isso, é como se nós tivéssemos um outro chefe de governo, que no caso é o Rodrigo Maia, um chefe de governo informal, um primeiro-ministro informal em um parlamentarismo branco, que tem a incumbência de vetar, que tem a incumbência de selecionar e evitar maiores danos, maiores estragos provocados pelo bolsonarismo. E a decisão foi tomada para evitar que a população se rebelasse ou que parecesse que nós estávamos tendo uma ruptura institucional entre o executivo e o legislativo, o que de fato poderia acabar parecendo que era um golpe e aí nós teríamos uma revolta muito grande por parte da população e talvez até dos militares e um possível golpe, e isso não estava descartado pelos aqueles senadores que acabaram discutindo essa saída do parlamentarismo branco. Espero que tenha ficado esclarecido esse assunto. Deixe aqui nos comentários, caso você não tenha
acompanhado, ou caso você não tenha entendido alguma das minhas explicações, o seu comentário é muito importante para que eu possa pescar, caso alguma dúvida, eu venho aqui e faço um outro vídeo sem nenhum problema. Então deixa aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião a respeito desse assunto. Me siga no Twitter, @profleooficial, e também no Instagram, canal Prof. Leo.